Bom dia, Pai do Senhor, meus queridos irmãos. Venho trazer uma palavra hoje que o nosso Senhor Jesus Cristo nos dá nesta manhã. O Espírito Santo vai falar conosco através do livro de Efésios, capítulo 6, versículo 5. Versículos 5 a 8. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Amém? Queridos, essa palavra, ela é uma palavra de conserto para nossas vidas. Porém, hoje, em que vivemos num tempo difícil, um tempo onde cada um de nós estamos preocupados com nossa própria vida, com nossos próprios interesses, muitas das vezes querendo levar vantagem em cima daquilo que nós não plantemos, querendo colher o fruto onde não semeamos. E muitas das vezes a palavra de Deus vem bater de frente com a gente, vem nos confrontar. E essa palavra, ela claramente nos confronta diante da situação do dia a dia em que vivemos hoje. Porém, aqui ela está nos falando de como devemos nos comportar como servos relativamente aos nossos senhores. Porém, podemos ver de outras maneiras, podemos enxergar ela como se fosse não só a nossos senhores, mas também como devemos ser fiel, como devemos ser justos, honrosos diante das nossas situações, diante dos nossos negócios, diante de pessoas, até mesmo parentes, até mesmo pessoas, amigos próximos. E eu entendo assim claramente que essa palavra ela é uma palavra de conserto nesse tempo. Porém, vivemos um tempo, queridos, onde falamos, achamos que sentimentos, achamos que práticas, elas são palavras. Porém, existem coisas que elas não podem ser concluídas simplesmente em palavras, como o amor, por exemplo, como a caridade, como a compaixão. Então, assim, tem coisas que nós temos que viver e dar o testemunho para que ela venha se concretizar, porque hoje nós vivemos um tempo que nós falamos muito, estamos cheios de palavras bonitas, mas palavra sem as obras, ela simplesmente se perde no ar. Então, assim, hoje eu lembro que muitas passagens nosso Senhor Jesus Cristo ele citou várias vezes essa palavra, e eu trago para os nossos tempos como se fosse para nós hoje. Citou para nós: hipócritas. Por que hipócritas?
Em muitas situações, vou falar de mim, da minha pessoa, claro. A gente, por exemplo, nasce um filho que é uma das joias mais preciosas que nós temos nesse mundo. Porém, aliás, antes mesmo dele nascer, no ventre da mãe, dobramos nossos joelhos: Senhor, eu te entrego, eu te dou esse filho, é teu, faz o que tu quiser com ele. Um filho, algo dos mais preciosos que nós temos nessa vida, dos bens mais preciosos que temos nessa terra, é um filho. E muitas das vezes nós fazemos isso. Hipócrita. Por que hipócrita? O irmão Moisés está doido, hipócrita? Por quê? Porque muitas das vezes, querido, a gente tem uma segunda intenção, a gente tem um interessezinho por trás das coisas. O filho, eu entrego a Deus, eu entrego ele de mão beijada para Deus. Por quê? Interessado que Deus vai criar meu filho, que Deus vai cuidar dele, que Deus vai fazer dele um homem bom, um homem honrado. Hipócrita. Por que muitas das vezes eu entrego um filho, eu entrego uma situação difícil, eu entrego um casamento, eu entrego uma esposa, e muitas das vezes eu não entrego aquilo que é mais comum, aquilo que é mais banal na minha vida. Muitas das vezes eu não entrego uma casa minha para Deus, muitas das vezes eu não entrego o meu dinheiro, aquilo que me consome. Então isso é uma hipocrisia. Eu não tenho condições de entregar uma casa minha para Deus. Muitas das vezes Deus fala: eu estou te dando essa casa aqui, mas aqui vai ser um ponto de pregação, vai ser para adorar o meu nome. E você fica fazendo planos e planos e planos. Muitas das vezes você investe num objeto, num transporte, que seja num comércio, e ali você já sente claramente o seu coração tomando posse daquilo, sem querer liberar nada para Deus, nem mesmo aquilo que é a parte dele, que pertence a ele. Então isso é uma hipocrisia. E essa palavra me tocou claramente aqui, assim como uma palavra de como se diz, uma palavra de conserto, onde devemos ser fiéis, obedecer nossos senhores, segundo a carne, com temor e com tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Porque, porém, se fizermos dessa forma, agradando a nossos senhores, voltando para as outras partes onde devemos honrar, assim, eu sinto que tem muitas coisas que devemos dar honra e colocar as coisas no lugares para que não seja hipócrita diante de Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus hoje, por nosso tempo, é essa. Queremos ser fiel, queremos agradar a Deus, queremos andar nos caminhos do Senhor, mas muitas das vezes, dentro de nós mesmos, quando nós se voltamos para nós estamos cheios de palavras vazias, palavras que não têm fundamento algum. E essa palavra, irmãos, é só para reflexão, só para nós saber que nesse verso 8 aqui, onde a palavra de Deus fala, saber que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Então, se nós andar com o Senhor
verdadeiramente ser fiel a Ele, no temor, obedecendo os seus mandamentos, não só em palavra, mas dando o seu testemunho, amando o nosso próximo, amando o amor puro, o amor de Jesus, não sendo hipócrita. Então eu creio que nós receberemos do Senhor todo o bem que nós fizer, seja nós servos ou seja nós livres. Amém? Essa palavra é só uma reflexão. Espero que o Senhor fale grandemente em nossos corações. E amém.